Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falaremos em torno do debate acadêmico dos nossos estudiosos da Sunna sobre a prática de movimentar o dedo direito no tashahhud. Alguns dos nossos estudiosos da Sunna, eles afirmam que faz parte da Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, quando o muçulmano estiver a fazer o salati, estiver na sentada do tashahhud, nesse caso at-tahiyyatu, ele deve movimentar ligeiramente o seu dedo indicador direito até o término do seu tashahhud. Enquanto que outra parte dos nossos estudiosos da Sunna, eles dizem o que faz parte da Sunna é o muçulmano, quando estiver a fazer o salati, quando estiver sentado para recitar o Attahiyatu, ele a única coisa que precisa de fazer é levantar o seu dedo indicador direito e não movimentar, mantê-lo em direção ao Qibla até o término do seu Attahiyatu ou seu Tashahhud. Pois assim fez o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quem assim fizer está mais próximo da Sunnah do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ambas opiniões, elas surgem a partir do mesmo hadith. O hadith de Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu wa arada, que foi narrado no livro de Imam al-Nasa'i, rahimahullahu ta'ala, tal como no livro de Imam Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, tal como no livro de Imam Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala. Todos eles narraram nos seus sunanes. Também narrou este hadith Imam Ibn Khuzaymah, rahimahullahu ta'ala, tal como Imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, narrou o mesmo hadith Imam al-Tabarani, rahimahullahu ta'ala, Imam al-Bayhaqi, rahimahullahu ta'ala. O nosso Sheikh al-Muhaddith, Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala, classificou este hadith como sendo de corrente autêntica de narração. É o hadith de Wa'il ibn Hujr, que ele faz uma descrição do salati do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. Irei observar para o salati do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para ver como ele faz o salati. فنظرت إليه. Então, fiquei atentamente observando o salati do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Esta é a indicação do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Façam salati tal como viram a mim fazendo o salati. O salati deve ser feito em conformidade o salati do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Não só o salati, como qualquer ato de adoração dentro do Islã deve estar em conformidade à prática, orientação do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Neste hadith, Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que está atentamente observando para o salati do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, vai descrever para nós. Não de forma detalhada como no outro hadith, mas vai especificar alguns pontos que nos interessam para o nosso tema. Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse: فقام فكبر. O mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ele posicionou-se, ficou em pé e fez o takbiratul ihram. Allahu Akbar. فرفع يديه حتى هادت بأذنيه. O mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, levantou as suas mãos até ao nível das suas orelhas. ووضع يده على كفه اليسرى. Seguida, colocou a sua mão direita sobre a mão esquerda. والرسغ والساعدة. O que significa a mão direita ficou sobre a esquerda entre o pulso da mão esquerda e o antebraço. E disse Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, فلما أراد أن يرقع, quando o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pretendia fazer o ruku, رفع يديه مثلها, voltou a levantar as suas mãos como levantou na fase inicial.
ووضع يده أو يديه على ركبتيه. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, colocou as suas mãos sobre os seus joelhos, nesse caso, na posição de ruku. فلما رفع رأسه e quando o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia levantando a sua cabeça do ruku, dizendo Sami Allahu liman hamida, رفع يديه مثلها, voltou a levantar as suas mãos tal como levantou na fase inicial. O que significa o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, levantava as suas mãos quando iniciava o salati, levantava as suas mãos quando ia para o ruku, levantava as suas mãos quando voltava do ruku. Neste hadith de Wa'il ibn Hujr, radiallahu ta'ala anhu wa arda, não difere tanto com o hadith de Abdullah filho de Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, que também descreve o salat do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, e menciona o ato de levantar as mãos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que Sayyidina Abdullah, no seu hadith, ele nos informa que o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ele levantava as suas mãos até o nível dos seus ombros. Enquanto neste hadith de Wa'il ibn Hujr, radiallahu ta'ala anhu arda, diz levantava as suas mãos até ao nível das suas orelhas. O que significa entre o nível das orelhas, tal como o nível dos ombros, a distância é pequena, não é tão grande, a diferença não é tão grande assim. O importante é dizer que faz parte da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, levantar as mãos quando vai para o ruku e levantar as mãos quando volta do ruku. E Wail ibn Hujr, radiallahu ta'ala anhu wa arda, continua a descrever o salat do mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, que ele observou atentamente. Disse, summa sajada. Seguida o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, foi para a prostração, fez a seguida. فجعل كفيه بحذاء أذنيه. O mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na prostração, na posição da prostração da seguida, as suas mãos ficaram ao nível das suas orelhas. Não estavam a nível da sua barriga ou da sua cabeça. E disse Wa'il ibn Hujr, radiallahu ta'ala anhu arda, summa qa'ada. Seguida, ele sentou-se, waftarasha rijlahu al-yusra, sentou-se sobre o seu pé esquerdo, ووضع كفه اليسرى بفخذه أو إلى فخذه اليسرى. O mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, colocou a sua mão esquerda sobre a sua coxa esquerda e a sua mão direita sobre a coxa do seu pé direito. ثم قعد, o profeta sallallahu alaihi wasallam está sentado para fazer o tashahhud. É aqui onde começa o nosso debate, o debate dos nossos estudiosos. Tudo que for falado aqui faz parte daquilo que foi dito pelos nossos estudiosos nas suas opiniões para defender a primeira posição ou a segunda posição. Disse Wa'il ibn Hujr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ثم قبض اثنتين من أصابعه. Seguida, o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, segurou os dois dedos finais, os últimos dedos. وحلق حلقة, levou o polegar direito, nesse caso estamos com a mão direita agora, levou o polegar direito e juntou com o dedo do meio, fez vamos lá, uma bola, fez um círculo. ثم رفع إصبعه, de seguida levantou o seu dedo indicador em direção à Qibla. Aqui é a parte em que os nossos estudiosos que defendem que não necessita fazer o movimento do dedo, todos esses estudiosos somente aceitam este hadith de Wa'il ibn Hujr até esta parte. E a parte seguinte, eles consideram como uma parte contraditória ou não autêntica, porque o hadith continua dizendo o seguinte: فَرَأَيْتُ يُحَرِّكُهَا وَيَدْعُ بِهَا. E viu o mensageiro de Allah, depois de levantar o seu dedo indicador direito, ele movimentou o seu dedo e fazia súplica. Importante aqui colocarmos alguma observação. A primeira é que não é sunnah
aquilo que a gente assiste quando as pessoas estão a fazer o salat. Estendem os seus dedos em direção ao Qibla. E quando chega a vez de levantar o dedo, simplesmente levantam somente o dedo indicador e baixam. Isso não faz parte da Sunnah. Porque como consta neste hadith de Wail ibn Hujr, o profeta sallallahu alaihi wasallam faqabada isnatayn min asabihi. O profeta segurou, fez uma bola na sua mão direita. A única coisa que saiu lá, o dedo foi levantado em direção do Qibla, foi o dedo indicador. Os outros dedos da mão direita, todos eles estavam dobrados e o polegar, tal como o dedo do meio, eles fizeram um círculo. Portanto, não é Sunnah aquilo que a gente tem assistido. Os nossos estudiosos da Sunnah, o hadith é este, importante dizer, o hadith é este, que a parte que diz Summa rafa'a isba'ahu, os nossos estudiosos que defendem que somente deve levantar a mão estão neste hadith até aqui. E a parte final, em que ele diz Fara'aytu yuharrikuha, viu o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, movimentando o seu dedo, wa yad'u biha, e fazendo a súplica. A súplica que está-se a referir aqui é o atahiyato todo, ok? Desde a primeira parte do atahiyato até a parte final, chama-se dua. Nesse caso, o último que vai no salam. Os nossos estudiosos dizem que o muçulmano, logo que senta para fazer a tashahhud, tem que levantar, tem que fazer isto que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Não deve esperar, deixar as mãos estendidas em direção ao Qibla, os seus dedos, nesse caso, depois ir levantar só o dedo indicador. Não, deve levantar logo no início que ele senta para fazer o atahiyato. Um outro grupo dos nossos estudiosos dizem o seguinte: ele deve levantar ou deve começar a fazer a sua mão, dobrar a sua mão, quando ele diz Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. É aí onde começa a súplica. Importante é voltarmos para o nosso assunto do debate dos nossos estudiosos. A parte final do hadith diz que o mensageiro de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, levantou as suas mãos. Ou quer dizer, levantou o seu dedo indicador direito. Esta é a parte que o grupo dos estudiosos aceitam e não aceitam a parte final que diz, depois de levantar, ele movimentou o seu dedo direito, indicador, né, e fez a súplica. Por que eles não aceitam a parte final? Estamos a falar do segundo grupo nesse caso. Eles não aceitam esta parte final do hadith, do movimento do dedo, porque eles dizem esta informação neste hadith chegou-nos através de Asim bin Kulayb. Asim bin Kulayb era filho de um tabi, Kulayb bin Hishab, que narrava hadiths de Wa'il bin Hujr. Então, Asim bin Kulayb tinha praticamente, dizemos o quê? Tinha praticamente 15, 12, 13 alunos que narraram este hadith. Dos mais de 10 alunos de Asim bin Kulayb, somente narraram o hadith até o lugar onde nós dizemos Summa rafa'a isba'ahu. Seguida, o mensageiro de Allah levantou o seu dedo indicador direito. Mais de 10 narraram até aí o hadith. Um único narrador de Asim bin Kulayb é que quer dizer, trouxe o hadith até a parte onde fala do movimento. Então eles dizem que o hadith, a parte final, é ziyadatu shadha, o que significa um acréscimo contraditório. Porque todos que narraram o hadith são credíveis, são homens que são reconhecidos na ciência de hadith, não podiam deixar de mencionar a parte do movimento do dedo se ela realmente fosse autêntica. Já que eles não mencionaram essa parte, mais de 10 narradores, de alunos de Asim bin Kulayb, então um único aluno dele é que falou a parte do movimento do dedo, então essa informação é chada, é contraditória. Se nós olharmos, por exemplo, os narradores, realmente são credíveis. Narradores de Asim bin Kulayb, estamos a falar alunos de Asim bin Kulayb, todos eles são do nível A,
vamos lá, são da primeira categoria. Estamos a falar de Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala. Sufyan al-Thawri é um narrador credível, homem que decorava milhares de hadisi. Quer dizer, é Amir al-Mu'minin no hadisi. Ele é nosso líder na Sunna e no hadisi. Narrou este hadisi de Wa'il ibn Hujr através de Asim bin Kulayb e não falou a parte que fala do movimento do dedo direito indicador. Estamos a falar de Sufyan ibn Uyayna, de Meca. Sufyan ibn Uyayna, todo mundo conhece, e a sua integridade religiosa, a sua capacidade de memorização de hadith é indiscutível. Amirul Mu'minina no hadith. Era o mufti de Meca na sua época. Era quem dava o último veredito de qualquer assunto. Narrou este hadith, não falou a parte final que fala do movimento do dedo. Shuba bin Hajjaj. Shuba bin Hajjaj, um narrador de hadith, vamos lá, imamo, né? Shuba bin Hajjaj, Amirul Mu'minin no hadith. Entre Shuba e Sufyan e Thawri, são dois homens que no meio deles não existe outra pessoa para competir com eles. Há narradores que somente falam de Shuba, outros dizem para mim não, Sufyan al-Thawri. Então, Shuba bin Hajjaj também narrou este hadith e não falou a parte final de movimento de dedo. Narrou este hadith Bishr bin Mufaddal. Bishr bin, quer dizer, em termos da matéria de hadith, para o hadith ser considerado shadha, contraditório, basta contrariar a informação de um narrador credível mais do que você para a sua informação ser reprovada. Imagina alguém que contraria Sufyan al-Thawri na informação, contraria Sufyan bin Uyayna na informação, contraria Shuba bin Hajjaj na informação, contraria Bishr bin Mufaddal na informação, contraria Abu al-Akhwas Salami bin Sulaim, aquele que dizia dormir na sunna para mim é melhor do que acordar na inovação, porque ele era Amirul Mu'minina na sunna, quer dizer, era nosso líder da sunna e no hadith. Era um narrador, é um narrador de hadith credível. Quer dizer, narrou este hadith e não falou a parte do movimento do dedo indicador direito no tashahud. Narrou este hadith também alunos de Asim bin Kulayb, Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris, Shuba bin Hajjaj, esses são mesmo grupo, eram companheiros. Abdullah bin Idris tantas vezes andou com Shuba. Tantas vezes, quer dizer, era companheiro de Shu'ba, era o grupo de Shu'ba. Abdullah ibn Idris no hadith é professor da primeira categoria. Narrou este hadith através de Asim bin Kulayb e não falou a parte que fala do movimento de dedo. Narrou este hadith, por exemplo, Khalid ibn Abdullah al-Wasiti. Khalid ibn Abdullah al-Wasiti, ya salam ala al-wara. Quer dizer, quando nós falamos de estudiosos da Sunna, realmente estamos a falar desses homens. Khalid ibn Abdullah al-Wasiti, no hadith, parece que Allah criou esses homens que estamos a falar, né? Eles vieram para este mundo somente para se empenharem no hadith, não tiveram outra tarefa. Quer dizer, chegava-se a dizer, hadith que esses homens desconhecem não se chama hadith. Khalid ibn Abdullah al-Wasiti narrou este hadith através de Asim bin Kulayb. Não falou a parte do movimento do dedo. Narrou este hadith também Abdul Wahid ibn Ziyad. Abdul Wahid ibn Ziyad, ya salam ala al-wara. Quem só ouvir Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, falar de Abdullah ibn Ziyad. Narrou este hadith Abu Haythama, Zuhair ibn Muawiyah. Esse, ya salam. Ya salam, ya salam. Esses são categoria número no hadith. Esse, quer dizer, são aqueles que, em termos de memória, ouviam você a ler um livro de 10 páginas e eles passavam a, quer dizer, com a sua memória começavam, você fechava o livro, eles já começavam a ler tudo de novo que você estava a ler, a ver, eles liam pela memória, diziam tudo que você tinha. Zuhair ibn Muawiyah, na memória, no dabt dele, ya salam, capacidade de memória incrível.
Esse, quer dizer, compete com Mis'ar bin Qidam, por isso que chama-se Mis'ar bin Qidam Mushaf. As pessoas chamaram Mushaf, quer dizer, a sua memória é um livro aberto. Zuhair bin Muawiyah narrou este hadith, não falou a parte, que fala do movimento do dedo direito, indicador, né? Esse hadith narrou Abu al-Awana al-Yashkuri. Abu al-Awana al-Yashkuri era um homem escravo e foi liberto pelo conhecimento que ele tinha de hadith. Quando ele foi a Meca fazer o Hajj, o povo de Meca, quando viu o conhecimento dele, disseram, esse escravo com tanto conhecimento assim, a devoção dele, que salam, exigiram para que o seu amo o libertasse. E foi liberto, alhamdulillah, e é nosso imamo no hadith e na sunnah. Esses são estudiosos, são alunos de Asim bin Kulayb. Não podemos deixar de falar de Ghailani ibn Jami', não podemos deixar de falar de Abu Bakr ibn Ayyash ibn Salim, não podemos deixar de falar de Abdullah ibn Numair. Esses são narradores de Asim bin Kulayb. Ninguém falou da parte que fala do movimento do dedo. Por isso que a primeira ou o segundo grupo rejeita a parte final do hadith que fala do movimento do dedo. Porque se fosse algo credível, esses não teriam deixado de narrar, trazer essa informação. O único que trouxe essa informação chama-se Zaid bin Qudama. Por isso chama-se o assunto do movimento do dedo indicador direito, chama-se Ziyadatu Zaida. Ziyadatu Zaida. Zaida bin Qudama, o acréscimo de Zaida bin Qudama, em outras palavras. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer uma turma de 20 alunos, ok? E todos os alunos dizem, nós estamos diante dessa situação, e todos os alunos dizem o seguinte, o professor entrou na sala de aulas, dos 20 alunos, 19 dizem, o professor entrou na sala de aulas por volta das 10 horas. Um único aluno vem e diz, o professor entrou na sala de aulas por volta das 10 horas e 30 minutos. Estamos diante de uma situação assim. E isso levou os nossos estudiosos a divergirem. Primeiro grupo considera que é sunna, segundo grupo rejeita por causa disso que nós acabamos de trazer como informação. Mas seja como for, do grupo que rejeita, existem grupos, um grupo aí de estudiosos de hadith, mais atentos no hadith, e não rejeitam, não falaram quase nada, simplesmente não negam e nem recomendam. Para eles, o melhor é levantar o dedo indicador direito e não movimentar. Mas quando você lhes pergunta, e o movimento? Eles não recomendam nem rejeitam essa prática. Mas os mais atrevidos, eles começam, dizem palavras que mesmo de atrevimento, e dizem que até Sheikh Albani, rahimahullah ta'ala, falhou porque considerou o hadith autêntico movimentar dedo indicador direito no tashahud. Se é um hadith contraditório que um narrador contrariou mais de 12 narradores. Então esse hadith não pode ser autêntico, é uma falha de Sheikh Al-Albani. Então vamos lá ouvir aquilo que é a informação que nós temos sobre essa situação daqueles que defendem a partir do nosso Sheikh Al-Albani. No meu ponto de vista, esta prática não é fraca. Este hadith não é fraco, alhamdulillah. É autêntico, alhamdulillah. Apesar disso tudo que nós falamos. Estamos a dizer o quê? Tem um princípio que diz o seguinte, que Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, é que disse ليس الشذوذ أن تروي ما لم يروي غيرك. Não se chama um narrador como contraditório quando ele traz uma informação que os seus companheiros não trouxeram. إنما الشذوذ chama-se narrador contraditório إذا روى ما خالف غيرك. Quando ele narra algo que quer dizer, que contraria a informação que os seus companheiros trouxeram.
Se nós olharmos para esse princípio que Imam Shafi'i trouxe, Zaid bin Qudama, que trouxe-nos essa informação de movimentar o dedo, ele contrariou os seus companheiros ou não? Aquilo que nos chegou até através dos estudiosos é que ele não contrariou, ele acrescentou. É como dizer, aqueles alunos que disseram, o professor entrou na sala de aulas por volta das 10 horas. E o único aluno é que disse, o professor entrou na sala de aula por volta das 10h30. Esse não está a contrariar os seus companheiros. Esta é a primeira coisa, que ele não trouxe nenhuma informação contrária. Pelo contrário, ele trouxe uma, que se chama-se ziada, um acréscimo na informação. E na matéria de hadith, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ele disse, ziyadatu thikatu maqbula. Toda informação, quer dizer, todo acréscimo que vier de um narrador credível é aceite na matéria de hadith. Toda informação adicional de um narrador credível é aceite, não é rejeitada. O que quer dizer Imam al-Bukhari aqui? Quando nós olhamos para aqueles 19 alunos que disseram, o professor entrou na sala de aulas por volta das 10 horas. O único aluno diz, professor entrou na sala de aulas por volta das 10h30. Então, o que Imam al-Bukhari está a dizer, esse acréscimo dele 10h30, esses 30 minutos que ele está a falar, essa informação, antes de negarmos essa informação, temos que ver quem ele é. Que tipo de aluno ele é? É um aluno bom? É um aluno exemplar? É um aluno que nunca mente? É um aluno que nunca falta? É um aluno que sempre atento? É um aluno com boas qualidades? Não tem nenhuma má qualidade. Então a informação desse aluno não pode ser rejeitada porque ele nunca mentiu, porque ele nunca faltou, porque ele nunca teve algum comportamento mau. Por isso Imam al-Bukhari está a dizer, ziyadatu thika, aquilo que é informação adicional de um narrador de hadith credível é aceite sim. O que é dizer thikatu? Quer dizer, quando diz os narradores de hadith, quando diz fulano é thika. Thika, a pessoa tem que ser adil dhabit, para dizer thikatu. O que significa? Um narrador credível, para ser chamado thika, é adil, aquele que é íntegro religiosamente. Essa é a primeira condição para ser chamado thika. Íntegro, ter integridade religiosa. Não ter nenhum comportamento mau. Não ser alguém que mente. Nunca conheceram uma mentira dele. Depois, nunca ouviram ele a ser acusado de mentiroso. Então, por que você vai rejeitar a informação dele? Se ninguém já lhe acusou de mentiroso, ninguém já lhe viu com um comportamento que não dignifica o Islã. Ele procura, o próprio Zaid bin Qudama, que trouxe essa informação, disse, nunca passou por mim um hadith sem que eu praticasse ele por 3 vezes. Então, Ziyadatu thika, o thika é assim, alguém íntegro religiosamente, depois tem que ser Dhabit, significa com uma capacidade de memorização apurada. Então, Zaid bin Qudama chama-se thika, é um narrador credível. Basta ouvir o que disse Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahl Sunnah wal Jama'ah, sobre Zaid bin Qudama. Como narrou Imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, no seu livro At-Tahdhib, quando Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, disse o seguinte, Al-Mutathabbituna Arba'a. 4 homens são mais credíveis no hadith. Sufyan, Shu'ba, Shu'ba bin Hajjaj, depois disse quem? Sufyan, Shu'ba bin Hajjaj, depois disse Zuhair bin Muawiyah e Zaid bin Qudama. Está aqui, Imam Ahmad a reconhecer que Zaid bin Qudama é um narrador credível. Al-Mutathabbituna Arba'a.
4 pessoas são mais credíveis no hadith, mais confiáveis. Primeiro, Shu'ba bin Hajjaj. Segundo, primeiro, Sufyan al-Thawri. Segundo, Shu'ba bin Hajjaj. Terceiro, Zuhair bin Muawiyah. Quarto, Zaid bin Qudama, aquele que nos informou que o profeta, no hadith dele, o profeta movimentava o seu dedo indicador direito. Como é que você vai reprovar ele? Se todos os narradores de hadith aprovam ele, a informação que ele disse. 2. Narrou Imam Ibn Abi Hatim al-Razi, rahimahullah ta'ala, no seu Jarh wa Ta'dil, quando Uthman ibn Abi Zaida perguntou Sufyan al-Thawri, companheiro de Zaid ibn Qudama, disse para ele assim, Uthman ibn Abi Zaida, ila man ajlisu ba'dak? Quem posso procurar depois de ti para aprender com ele hadith? Essa informação é boa, essa pergunta. Quem posso confiar depois de ti no hadith? Escuta a resposta. Disse Sufyan al-Thawri, la alayka an taktuba al-hadith min thalatha. Não deixa de escrever hadith de 3 pessoas. São pessoas que eu mais confio. Quem está a dizer? Sufyan. Quais são essas 3? Primeiro, Zaid bin Qudama. Escreve hadith de Zaid bin Qudama. Depois, Abu Bakr bin Ayyash. Escreve todos os hadiths que vêm de Abu Bakr bin Ayyash bin Salim. Depois, Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, de Meca. São pessoas que eu confio. Se seus colegas, aqueles 20, aqueles 19, mesmo assim confiam na informação desse um que disse 10 e meia, quem sou eu para anular essa informação? Por isso, Sheikh Albani não cometeu nenhum erro para anular essa informação. Por isso que a informação é credível, sim. Por quê? A outra coisa que diz que a informação é credível dos muhaddithinas é que uma narração singular não é motivo de ser nula. Uma narração singular, por exemplo, no livro de Imam al-Bukhari, no livro de Imam Muslim, no livro de Imam Abu Dawud, An-Nasai e por aí em diante, quantas narrações autênticas estão lá de informação singular? Muitas. Vamos lá, um exemplo claro de uma narração singular e autêntica. إنما الأعمال بالنيات. Hadith إنما الأعمال بالنيات. Todos conhecem esse hadith. Está no livro de Imam al-Bukhari. Mas a sua informação é singular, a sua corrente de narração também é singular. Quem narrou este hadith? Não há nenhum companheiro do profeta que narrou, senão Umar ibn al-Khattab, é que ouviu o profeta. Umar sozinho. 2. Não há nenhum narrador de Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu wa arda, que transmitiu essa informação além de Alqama ibn Waqas. É o único que ouviu Umar ibn al-Khattab a dizer esse hadith. O único, quer dizer, nem filho de Umar ouviu essa informação, somente Alqama. Alqama era um tabi', Alqama ibn Waqas. Tinha milhares de alunos de Alqama. Ninguém ouviu Alqama dizer esse hadith através de Umar, além de Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim. O único que ouviu Alqama a dizer, ouviu Umar a dizer no mimbar que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa". Este hadith. Umar é que narrou sozinho. Depois de Umar, quem ouviu Umar sozinho foi quem? Alqama bin Waqas. Quem ouviu Alqama sozinho? Ninguém mais ouviu Alqama além de Muhammad ibn Ibrahim. Quem ouviu Muhammad ibn Ibrahim sozinho? Quem é? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Essa informação é única, toda ela de uma ponta a outra, mas é autêntica. Então, quem disse que uma informação, isso que Imam Shafi está a dizer, não se contra... ليس شاذ أن تروي ما لم يروي غيرك. ليس شذوذ أن تروي ما لم يروي غيرك. O fato de você trazer uma informação sozinho não significa ser contraditório, porque os teus companheiros não trouxeram aquela informação. O que te faz você contraditório é quando você traz uma informação que contraria a informação que os teus companheiros trouxeram. Aí sim. Por isso que os hadiths de informação única são aceites.
Tem, vamos lá, hadith de coisa. Hadith autêntico também no livro de Imam al-Bukhari, Muslim. Hadith de Sayyidina Abdullah, filho de Umar. Quantos narradores de Abdullah, filho de Umar, existem? Tem Salim, Salim, quer dizer, Salim, que é ou coisa, filho de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, que é narrador. Tem Nafi'. O hadith, por exemplo, que podemos trazer aqui, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. ساعة من التمر أو ساعة من الشعير. Profeta sallallahu alaihi wasallam tornou obrigatório zakat al-fitr. Quem está a dizer? Abdullah, filho de Umar. Só de tâmara ou um só de trigo para todo muçulmano. Para todo, a informação vem assim. É singular também. A informação vem assim. Narradores de Abdullah, filho de Umar, disseram assim. Farada Rasulullah, o profeta sallallahu alaihi wasallam tornou, ouviram Abdullah, filho de Umar, a dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tornou obrigatório zakatul fitr no Ramadã, um sá de tâmara ou um sá de trigo para qualquer homem livre ou escravo ou mulher ou homem. Só. Não vem a parte final. Imam Malik sozinho, colocou lá no fim, minal muslimina, palavra dentre os muçulmanos. Essa informação é autêntica. Por isso estão a dizer, ninguém anula uma informação quando vem de forma singular. Se ela vier de alguém credível. Sim, pode-se anular se ela vier de alguém que não é credível. Portanto, resumindo, a informação de Zaida bin Qudama é credível, sim. Sheikh Albani não errou o fato de dizer que a informação é autêntica, sim, está certo. E nós estamos diante aqueles alunos, aqueles 20. Aqueles que disseram, professor entrou na sala de aulas por volta das 10 horas. Se você quiser acreditar neles, acredita. E tem um aluno que disse, credível e confiável. Professor entrou na sala de aulas por volta das 10h30. Ele é credível e confiável. Você ou fica com 10 horas, ou fica com 10h30. Por isso que ou você fica com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantava o seu dedo indicador direito no tashahud. Ou você fica com isso. Ou você fica com Zaida bin Qudama, informação que veio com Zaida bin Qudama. O profeta sallallahu alaihi wasallam movimentava o seu dedo indicador direito e fazia dua. Esse movimento é ligeiro, alhamdulillah. E essa informação é autêntica, alhamdulillah. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.